Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional.
Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós nos alegramos. Obrigado, Senhor. Quando o Senhor derrotou os meus inimigos, minha boca se encheu de riso e com gratidão em meu espírito, em tua presença me regozijo, pois o Pai preparou uma mesa farta diante dos meus inimigos. Quando o Senhor os meus inimigos, nossas bocas, minha boca se encheu, aleluia, e com gratidão em meu espírito, em sua presença me regozijo, pois o Pai preparou uma mesa farta diante dos meus inimigos. Comece a rir no espírito e receba a cura. Comece a rir pela fé e receba o que Deus já te deu. Comece a rir no espírito e receba a cura. Comece a rir pela fé e receba o que Deus já te deu. Alegria é um fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Aleluia! Nos alegramos em tua presença, Senhor. Aleluia! Nós te adoramos, nos alegramos em tua presença. Oh, oh. Quando o Senhor derrotou os teus inimigos, a minha boca se encheu. Aleluia, eu me alegro em ti. Gratidão em meu espírito, em tua presença me regozijo, pois o Pai, Ele já preparou. Obrigado, Senhor. Quando o Senhor derrotou os meus inimigos, minha boca se encheu. Aleluia, aleluia, e com gratidão em meu espírito, em tua presença me regozijo, pois o Pai preparou uma mesa farta
diante dos meus inimigos. Comece a rir, aleluia. Eu me alegro e eu recebo nessa hora. Comece a rir pela fé e receba o que Deus já te deu. Comece a rir, nós recebemos pela fé, aleluia. Comece a rir pela fé e receba o que Deus já te deu. Alegria é um fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Alegria é um fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Nos alegramos em tua presença. Tu és tudo para nós, Senhor. És a nossa provisão, socorro bem presente na tribulação. Oh, nós te entregamos, nós te oferecemos tudo, 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 tudo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Eu te ofereço, eu te dou tudo. Eu te ofereço o meu riso como um sacrifício. Diante dos problemas, diante das tribulações, diante da dificuldade, nos alegramos. Oh, no trono ele ri dos nossos inimigos. Aleluia, aleluia. Alegria do Senhor é a minha, ela é a tua força. Alegria do Senhor é a minha cura e eu recebo. Alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, 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 sobrenatural. Obrigado, obrigado, Senhor, Deus provedor, o Deus que sabe de tudo, das nossas dificuldades, das nossas necessidades, e nos dá pela fé, aquilo que precisamos, chamamos a existência. Oh, nós rimos diante das
dificuldades, das tribulações, existe uma nota de alegria, existe uma nota de vitória, porque nós somos mais que vencedores, mais que vencedores. Obrigado, Senhor. Alegria do Senhor. Cante isso. Obrigado, Senhor. Alegria do Senhor é a minha. Receba a sua cura nessa hora. Alegria do Senhor. minha provisão. Sobrenatural, sobrenatural. Obrigado, Senhor. Tu és bom e não há outro como tu. Nós te adoramos, Jesus. Nosso bom pastor. Oh, o Senhor me apacenta. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me sustenta. Eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar. Em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me... Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar. E o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você. Só pra você. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara, Teu cajado me protege. eu sei, eu sei. Sei que estás comigo. Eu sei que tu estás comigo.
comigo. E eu sei que certamente bondade e fidelidade nos alcança. Eu sei que me acompanha Todos os dias, todos os dias. Oh, obrigado, obrigado, Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você transportar para viver a vida assim, só pra você. Só pra você. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém. Eu sei que certamente tua bondade, tua fidelidade, eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, oh, Senhor. E eu sei, em teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você, só pra você. Glória a Jesus. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz, amém? Tá tudo bem com você? Glória a Deus, glória a Deus. Você veio aqui para melhorar? Amém. Em uma noite como essa, Deus melhora a nossa vida, amém? Deus, como a gente pega no nosso celular e às vezes tem ali uma notificação, tem uma coisa para atualizar. E no nosso espírito também acontece isso. Deus quer atualizar coisas, Deus quer mudar coisas, Deus quer limpar coisas, amém? Eu quero dizer, não menospreze uma noite como essa de quinta-feira. Amém? Uma única palavra de Deus pode mudar o rumo da sua vida. Amém? Pode levantar você, pode direcionar a sua vida. Na verdade, Ele quer fazer isso através da sua palavra. Nós só precisamos estar com o nosso coração conectado com Ele. Amém? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Eu acredito que não. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero te dar a oportunidade nessa hora de, junto com a igreja do Senhor, ofertar e dizimar. É coisa boa.
Segunda aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, eu quero ler com você. Segunda aos Coríntios 9, a partir do versículo 6, eu vou ler aqui na versão transformadora. Fala assim: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Fala comigo, pequena. Mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Fala comigo, farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribua por relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Amém? Isso é tremendo. Amém? Isso é tremendo. Existe aqui oportunidade de ver coisa pouca na sua vida ou abundância. Quem decide? Você. Amém? Você que decide. Mas ele fala aqui na continuação do texto que ele diz que não é o momento de exercitar a sua obrigação. Amém? Imagina comigo aí uma cena. Você, seu marido, sua esposa em casa. Aí você está sentado ali na sua cama e diz assim: amor, traz aí um copo d'água para mim. Aí o amor escutou. Mas lá vem ele. Pega! Dá nem vontade de pegar aquela água, né? Ou se dá vontade de pegar, você pega e dá vontade de... É a obrigação. Amém? Essa coisa da obrigação não combina com o povo de Deus. Não é para você entregar. Toma. Não, irmãos. Que haja gratidão. Amém? Que haja amor ao Senhor enquanto você dá o seu dízimo e a sua oferta. Ele merece o nosso melhor. Se você passeia pelo Antigo Testamento, quando Deus ordena ali tipos diferentes de contribuição, tipos diferentes de oferta, ele faz algo que talvez para nós possa ser um pouco controverso. Ele diz assim, ó, olha, é sempre o melhor. Quando for o bicho, é o bicho sem mancha, sem doença, sempre o melhor. Amém? Não é porque ele se ache, não, eu me acho demais, sou o bichão. Não, irmãos, é porque a nossa oferta define onde está o nosso coração. Se você não está dando o seu melhor para Deus, você está dando o seu melhor para outra coisa. E se outra coisa merece o seu melhor, Deus não está no trono do seu coração. E quando outra coisa está no lugar onde Deus deveria estar, essa coisa destrói a sua vida. Só Deus, no lugar certo, vai nos conceder vida. Se é o seu dinheiro que está lá no trono do seu coração, isso vai te destruir. Se é a sua família que está lá no primeiro lugar, isso vai te destruir de alguma maneira. Mas se for o Senhor, irmãos, tudo vai ser bênção na nossa vida. Se nós colocarmos o Senhor no primeiro lugar, como a Bíblia fala lá em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você pode dizimar e ofertar nessa hora com alegria no seu coração? Ora comigo, por favor. Pai, no nome de Jesus queremos te louvar pela graça, pela oportunidade, pelo privilégio que temos, Pai, de sermos livres por meio da sua palavra, Senhor. O dinheiro não é nosso Senhor, pelo contrário, nós somos senhores sobre ele. Obrigado porque podemos dizimar e ofertar com liberalidade, com liberdade, com alegria, Senhor. Tu és bom, Tu és fiel e nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que certamente Tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos Teus banquetes de amor eu vou sarar. Meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Eu sei que certamente Tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor.
Eu sei os teus banquetes. Aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite, amados. Aleluia. Quão bom é. Aleluia. Vocês podem continuar cantando baixinho. Aleluia. Aleluia. Quão bom é essa oportunidade de nos encontrarmos aqui para aprendermos mais do Senhor, para podermos crescer e avançar na sua presença. Aleluia, para adquirirmos tudo aquilo que Ele nos deixou como promessa. Para fazermos com que tudo aquilo que esteja escrito ao nosso respeito, aleluia, seja assim. Aleluia. Aleluia, exercido e cumprido sobre nós. Aleluia, porque o Senhor é bom. E a sua fidelidade, aleluia, tem se evidenciado em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Por isso nós te engrandecemos, nós te agradecemos. Aleluia, em tudo e por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada, amada. Você pode ficar. Aleluia. Aleluia. Boa noite a todos. Aleluia. Deus é bom. Amém. Há quem gosta de fazer até um acréscimo, né? Que Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. Amém. E se nós temos... Com licença, irmão, só... E se nós temos olhado para essa palavra como uma verdade, se nós estivermos aplicando ela como uma verdade, eu vou dizer algo para você, não é nada diferente realmente disso. De que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Pode ser que pessoas tenham se feito muito resistentes em ver ou perceber isso. Mas como eu louvo ao Senhor, porque Ele não desiste de nós. E Ele não se torna alguém que vira as costas para aquele que se mantém resistente. Pelo contrário. Parece que para esse Ele olha com mais amor. Para esse Ele olha com mais carinho, pelo entender que é sim possível chamar para perto. Aleluia. Para que você possa ver e perceber que tudo aquilo que a palavra diz que temos, podemos ou somos nele, é sim uma realidade. E devido a isso, eu estou lendo esse livro e gostaria de fazer a indicação para você. Se você sentir desejo, leia. Se caso não, se não sentir desejo, leia da mesma forma. Porque eu tenho certeza que à medida em que você for se percebendo nas verdades que estão escritas, ela vai lhe alcançar de alguma forma. Se tem uma coisa que é bem certa, que se você sair de casa, o sol pode estar maravilhoso como for. Mas se começar a chover e você não tenha saído preparado com uma sombrinha e não haja um lugar para você se abrigar, é mais certo do que tudo que você vai se molhar. É inevitável. Da mesma forma, quando nós nos expomos às verdades de Deus, é impossível que você não seja alcançado. Pode ser que haja em você a resistência de obedecer. Mas se que uma coisa é certa, que um dia em que você for colocado à prova com relação àquilo que você leu, você vai entender. Existe uma verdade a respeito disso. Amém? Porque pode ter pessoas que não estão frequentando esse lugar. Que elas se encontrem fora dessas portas mais torto do que vara de bambu. Mas se tem uma coisa que é bem certa, quando elas veem algo errado ou um comportamento do crente inadequado,
Eles são os primeiros a dizer para você: ei, isso não é coisa de crente, não. Ele não está aqui. Mas certamente ele ouviu em algum lugar o que é a verdade de Deus. Que isso nos faz entender de que a verdade vai ser sempre a verdade. Amém? Embora você não queira fazer dela a sua verdade, mas ela vai ser sempre a verdade. Então, como eu estava dizendo, eu estava lendo o livro, né? Sábias Prioridades, de Perilo Borba. E eu vou dizer para você, não sei se com aqueles que ministram, né, tem essa esse mesmo hábito, de que eu pelo menos fico sempre dentro desse campo, principalmente quando a gente sabe, né, que não sabe qual é o momento que a gente vai ser convocado para ministrar, né? Pode ser que seja com um aviso bem prévio, pode ser que seja bem em cima da hora, né? Como esses dias eu fui para o aniversário, mas antes de sair eu disse assim: Senhor, vê aquele sinal, sabe? Prepare uma palavra. Eu digo: eita glória. E aí eu fui me arrumando, né? E me arrumando, como se eu tivesse vindo para o culto. Aí meu marido olhou e disse assim: tu vai para a igreja? Eu digo: amor, eu sou a igreja. Eu tenho que estar sempre pronta, como quem está indo para ela, com ela. Quando eu chego lá, a avó da aniversariante chega e diz assim: Jussiane, você pode fazer a oração e trazer uma palavra? Deixa eu perguntar para vocês, eu fui pega de surpresa? Não. Porque o Espírito Santo já havia sinalizado. Ele já havia comunicado. Se tem algo que é bem certo, a palavra, ela não vem dentro de um âmbito que diz assim: eu nunca vou fazer uso dela. É engano. É engano. Então, quando eu estava ontem eu vim para realizar uma sessão de fisioterapia. E aí, quando eu retornava no ônibus, estava lendo o livro, quando eu li uma palavra que ela levantou o meu coração. E como eu estava dizendo para vocês, concluindo, quando somos, né, estamos incumbidos dentro dessa responsabilidade de ministrarmos, eu fico sempre com a ministração pronta. Pode ser que aquele não seja o momento de que Deus quer que aquilo seja ministrado, mas sempre está pronto. Tem sempre algo pronto. Pode ser que aquilo não seja algo que venha a ser ministrado para ninguém, mas certamente para mim, em um momento ela vai precisar ser exercida. E se é algo que eu entendi, à medida em que a gente vai lendo e se aprofundando na palavra, é que aquilo no qual nós estudamos com relação a ela, não se diz respeito necessariamente à vida do outro, mas é algo enriquecedor para as nossas vidas. Quão rico você quer ser? Muito ou pouco? Não, gente, responde para mim. Quão rico você quer ser? Muito ou pouco? Muito. Então leia bastante a palavra. Se existe uma maior riqueza na sua vida, é você conhecer mais e mais aquilo que produz uma verdadeira riqueza. Não uma riqueza passageira, não uma riqueza temporária, mas uma riqueza permanente. Há uma medida em que a palavra diz que não é somente para este mundo, mas para o que está por vir. Eu não sei se os crentes têm a mesma expectativa que eu, né? Como crente também. De que aqui o negócio é passageiro. O que me espera é a eternidade. A eternidade, quando eu escuto essa palavra, a eternidade, ela para mim, se torna algo tão longo a uma medida em que eu não consigo definir um tempo. Então, se aqui neste mundo eu não tiver interesse de aprender aquilo que está proposto para mim, a eternidade, eu estou perdendo meu tempo, ou estou querendo ir para o lugar errado. Amém? E aí, quando eu estava lendo, eu me deparei justamente com uma palavra que diz assim: maiores riquezas. E aí eu comecei: Senhor,
são maiores riquezas. Hoje o mundo ele tem feito uma pintura do que é a riqueza. E as pessoas elas têm se deixado levar com relação a isso. Algumas pessoas acham que riqueza é você ter muito dinheiro, todo fim de semana estar viajando nos melhores hotéis, estar sentado às melhores mesas e andar com pessoas importantes. Pode ser para quem não conheça o Senhor, o sacrifício de Jesus, essa seja a sua maior riqueza. Mas se tem algo que a gente não pode se permitir, como alguém que conhece a verdade, é de que a maior riqueza daqueles que foram chamados para serem filhos de Deus, não é essa. Às vezes nós vivemos e somos colocados dentro de um âmbito do extremo. Ou você é rico e não serve a Deus, ou você serve a Deus e tem que andar sobre um âmbito de não ter nada. Mas quando nós lemos a palavra, nós percebemos que não é dentro desse contexto. Mas é dentro de algo muito mais precioso do que isso. Tanto que no livro, Perillo diz a respeito de ter ouvido uma frase que diz que tem pessoas que são tão pobres, que a única coisa que elas têm é muito dinheiro. Mas se tem algo que eu quero que da minha vida e também na sua vida, esse seja um engano que não nos acompanhe. Eu declaro revelação do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos andar sobre a verdadeira riqueza. E qual é a função dessa riqueza? Se tem algo que às vezes vem para nos confrontar, é nós acharmos que a riqueza ela é direcionada somente para nós. Mas não é sobre esse âmbito. Jesus não nos chamou para sermos ricos acumuladores, nem de dinheiro, nem das promessas, muito menos da palavra. Ele nos chamou para ser daqueles que compartilham da sua riqueza. Por quê? Porque quem compartilha da sua riqueza tem maior tesouro. Pode ser que ao chegarmos no céu, o Senhor ele não vai dizer quantos carros caros nós pagamos, quantas roupas caras nós vestimos, quantas comidas exuberantes foram colocadas à mesa para nós. Não querendo dizer para você que essas coisas são erradas, mas eu vou dizer para você, elas não são tudo. Mas certamente se tem algo que o Senhor cobrará de nós, quantas vidas você conquistou para mim? Quantas vezes você me expressou para alguém? A maior riqueza do Senhor são pessoas. Pessoas sabendo exatamente quem Ele é e o que Ele pode fazer. E quando nós buscamos na palavra, nós nos deparamos com essa informação. Por gentileza, abre comigo. Aleluia. Em Deuteronômio 5:6, lá no Antigo Testamento. Aleluia. Aleluia. Amém? Aqui ele vai estar falando a respeito do povo de Israel. E diz assim: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito a terra onde você era escravo. Não adore a outros deuses, somente a mim. Aleluia. Quando nós percebemos a presença
e aquilo que nós conquistamos nela, nós vamos entender que às vezes o dinheiro ou as coisas que temos, elas se tornam muito pequenas. Se é algo que eu gosto sempre de dizer para as crianças na salinha, do departamento infantil, é que por mais dinheiro que se tenha, você jamais vai chegar no shopping e dizer assim, eu quero aí 100 gramas de paz. Eu quero aqui 500 gramas de alegria. Sabe, tem coisas que nós conseguiremos da parte de Deus por meio da palavra, por meio da intimidade, por meio da confiança no Senhor. E isso é uma grande riqueza. Uma riqueza que ela não precisa ser comparada com a de ninguém. Uma riqueza que eu não preciso ser amigo de alguém porque ele é famoso. E Davi é a prova disso. Davi, até onde a história conta, ele só cuidava das ovelhas. As ovelhas nem eram dele. As ovelhas eram do seu pai. Mas sabe que o Senhor estava vendo Davi? Mesmo que ele não tivesse ovelhas? Mesmo que ele não fizesse parte do exército? Ei, mas foi Davi quem derrotou o gigante. Por quê? Porque era Davi quem tinha intimidade. A moeda que nos faz acessar as coisas que estão no céu não são aquelas no qual os homens estão disputando. São aquelas que a grande maioria desses homens nem sequer conhece. Aleluia. Abre comigo, por gentileza, em Provérbios. Aleluia. Em Provérbios 3, 13. Amém? Provérbios 3, 13, ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que o artigo, que é a prata, e maior é o seu lucro do que o ouro mais fino. Mais precioso do que os rubis e tudo o que mais possuas ou desejar. Não se pode comprar ela. Vida longas e dias estão na sua mão direita e na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas são de paz. Aleluia. Se tem algo que é tão precioso, mas nem o banco mais seguro que possa existir aqui ou no mundo pode guardar para você a sua paz. Não existe um ambiente nesse mundo onde você possa dizer, eu enterrei. Lá naquele lugar, perto daquele mato seco, onde ninguém pudesse descobrir que estaria. Não sei se vocês já viram nessa sinalização, que você vai, só tem mato de um lado e do outro, né? Só sabe onde é o mato quem foi lá fazer algum negócio, né? Quem foi lá negociar. E você chega lá, né? Não, agora, rapaz, eu estou precisando dela, é para agora, né? E você vai lá e desenterra e toma aquilo para você ou divide com alguém. Não é sobre esse âmbito. A verdadeira paz é aquela que você adquire quando você tem conhecimento da palavra. Quando você se deleita sobre ela a uma medida, que ninguém pode te arrancar de lá.
Que não existe um dia onde você diz, hoje eu tenho uma paz e amanhã não tenho. Não é sobre esse âmbito. Aqueles que aprenderam as verdades do Senhor, separada para nós, elas vão se dar conta de que a paz não é algo que vem e vai. Ela é algo que faz parte das nossas vidas e ela tem que permanecer. Independente de qual seja o dia, independente de qual seja a circunstância, independente de qual seja o diagnóstico. A paz permanece. Por que a paz permanece, Jussiane? Porque aquele no qual me deu, Ele está sempre com ela. Aleluia. No Senhor sempre tem paz. Aleluia. E se você está nele, tudo aquilo que diz respeito a Ele tem que estar em você. Jussiane, onde foi que descobriu isso? Lá no momento da criação. Quando Deus disse que faria o homem à sua imagem e semelhança. Sabe, se tem algo que eu acredito não fazer parte de Deus, o desespero. Porque Ele teve toda a calma em dizer, haja luz. Ele poderia muito bem ter dito assim, tudo pronto. E as coisas, assim como os ossos, começavam a se tremer, tomar forma. Não foi assim. Eu não consigo entender qual é o desespero de determinados crentes querer viver aquilo que não está na estação. Entenda que aquilo no qual nós temos para viver no Senhor, tem algo que eu sempre digo aos meus filhos e meu esposo. Isso mesmo, antes de ter um conhecimento pleno da palavra, eu digo, olhe, se tem uma coisa que é bem certa é de que aquilo que é direcionado a nós, aquilo que nos pertence, certamente elas vão nos alcançar. Independente de onde nós venhamos estar. Mas se tem algo que não é para nós, não adianta o quanto venhamos correr atrás delas, elas não chegarão. Por quê? Porque ela não nos pertence. Jesus, a palavra diz que ele teve 33 anos. 3 anos foi o período de ministério de Jesus. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. O salmista ele já dizia, mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 fora deles. Se nós tivéssemos nascido e tivesse acontecido algo que dissesse assim, foi milagre de Deus. Se fosse só esse o nosso ministério, teria sido válido. Às vezes nós queremos acelerar o passo, andamos tropeçando, confundindo as riquezas e se perdendo à beira do caminho. Tem pessoas que elas ainda não conseguiram reconhecer qual é a verdadeira riqueza de estar juntamente com Deus. E aí você pode dizer, como, Jussiane? Tem pessoas que quando elas estão dentro do âmbito do termômetro, que está tudo muito bem, elas não vêm à igreja. Porque está tudo bem. E deveria ser o contrário, deveria ser um momento em que as igrejas deveriam estar mais cheias. E sabe por quê? Porque elas reconheceriam que nada daquilo que elas possam estar provando sem o Senhor não seria possível. Mas existe um momento em que nós reconhecemos que as coisas não estão muito bem. Aquela pessoa ela vai começar a frequentar o culto de domingo a domingo. É capaz de que ela ainda ligue para o pastor para saber se não vai ter uma vigília, se não seria possível fazer algo desse tipo. Porque a necessidade bateu à sua porta. Quando nós escolhemos a palavra para andar bem junto conosco, assim como está escrito no Salmo 1, meditando nela dia e noite, noite e dia. Assim como o alimento que se faz necessário ao nosso corpo físico. Embora eu possa dizer para você que sou ousada ao ponto de dizer, e até por ter visto algumas situações de pessoas que foram acometidas de algum desastre, passarem 6 dias embaixo de escombros,
e elas serem retiradas de lá com vida. Eu pergunto para você, elas comeram? Elas beberam água? Dificilmente. Dificilmente. Mas uma coisa é bem certa, sem a presença elas não estavam. Então é possível sim que muitas das vezes nós possamos renunciar, à riqueza de belos pratos, para vivermos a riqueza, da revelação e do sobrenatural de Deus em manifestação em nossas vidas. Aleluia! Abre comigo, por gentileza, em 1 Timóteo 6:7. Aleluia. 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 Pode ser que não dê tempo a tudo no qual eu coloquei aqui, irmãos, mas eu espero que tudo aquilo que tenha, esteja sendo dito possa estar lhe alcançando. Amém? Aleluia. 1 Timóteo 4. Não, irmãos, é porque tem duas referências. É isso mesmo, 6:7. Timóteo 6:7. Não estou perdido igual o Vitinho, mas... Vamos lá. E diz assim: mas é grande o ganho da piedade, com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto de que nada poderemos levar dele. Aleluia. Aleluia. A outra versão, ela diz assim: é claro que a religião é uma fonte de muitas riquezas, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para esse mundo? E aí ele responde: nada. E o que vamos levar desse mundo? E novamente tem a resposta: nada. Às vezes nós temos empenhado. Quantos não ouviram já pessoas dizer que essa vida é muito passageira? Né? Há alguns que dizem até que é como uma vela, né? Um dia está acesa, outro dia já se foi. E às vezes nós nos empenhamos tanto em coisas que às vezes elas não vão conseguir produzir em nós aquilo que Deus nos chamou para ser. Eu já vi pessoas estudarem a vida toda, passarem em concurso, e em um determinado momento em que elas se voltam para a palavra, elas percebem que aquilo não era o seu tudo, ao ponto de elas renunciarem. Elas olharem e dizer assim: olha, isso não cabe mais no meu chamado. Isso não faz mais parte de mim. Eu consigo ir adiante sem isso. E nós podemos nos questionar: dentro de que âmbito? Assim como o pastor disse aqui, já estava escrito aqui. O Senhor, ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, se nós nos atentássemos mais qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e não agíssemos por nós mesmos, como mais ricos nós seríamos dentro de um âmbito de que nós não perderíamos tantos anos em uma graduação, tantos outros em uma pós. Jussiane, tu quer dizer o quê? Que agora não precisa mais estudar? Não, irmão, ao contrário disso. Tudo aquilo que lhe aperfeiçoa e que lhe melhora é válido. Mas ele também disse aqui: aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro.
Que tesouro é esse no qual nós temos aplicado o nosso coração? Que tesouro é esse, que vai realmente nos proporcionar as coisas eternas? Porque eu conheço excelentes advogados que passaram uma vida toda e terminaram com alguém na rua que não tinha nenhum lugar para morar. Sabe aquele homem, ele colocou o coração no lugar errado. Aquele homem se perdeu à beira do caminho, achando que a riqueza dele seria naquilo que ele poderia adquirir. E às vezes Deus quer nos fazer muito mais bem-sucedidos dentro das riquezas eternas. Das riquezas, que as pessoas que possam ter muito dinheiro, elas não são capazes de experimentar. Ou de que não conhecem a luz daquilo que a palavra tem para nós. Se você acha que esses dias são difíceis para se exercer fé, para renunciar riquezas, pelas verdadeiras riquezas que são válidas, eu vou dizer para você, ainda tem muita coisa por vir. E o seu coração tem que estar empenhado à verdadeira riqueza que é a palavra. Aleluia. Abre comigo, por gentileza, aleluia. Ageu 2:8. Aleluia. Aleluia. Existe um tesouro. Aleluia. Disponível àqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Lá em Ageu 2:8 diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Vou repetir para você. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Existe uma sabedoria no Senhor. E uma capacidade de trazer para nós, de prover na vida do seu povo, tudo aquilo no qual lhe faz ter necessidade. Às vezes nós paramos e pensamos que o fato de enriquecermos é trabalharmos mais. É ter 2 empregos, igual o pai do Cris, o Júlio, né? É montar 3 negócios, ter vários funcionários. Ei, irmãos, se é algo que tem que estar bem enraizado dentro de nós, é de que Deus é o nosso Pai. Se Deus é o nosso Pai, dele é a prata e o ouro, eu acredito que Deus não vai nos deixar andar em falta, em necessidade. Pelo contrário, o desejo de Deus é que nós venhamos ter essas coisas, provar dessas coisas, andar com essas coisas, até porque a palavra ela nos diz que o ouro é algo que nós andaremos sobre ele pela eternidade. Não é quanta força que nós iremos colocar para conquistar essas coisas. Até porque a palavra ela é poderosa para dizer que ele dá aos seus filhos até enquanto dormem. Se tem algo que eu digo que é tão precioso e Deus é tão soberano que ele não pede de nós aquilo que ele não tem a certeza de que nós somos capazes de oferecer.
Porque nós não precisamos fazer como aqueles que saem da sua casa, da sua cidade, vão para o garimpo. Lá colocam sua vida em risco para conseguir algumas pepitas de ouro. No intuito de mudar de vida. Ei, deixa eu perguntar para você. Quem aqui encontrou ouro para estar aqui? Você encontrou ouro? Alguma pepita de ouro? Não, eu também não. Ei, mas eu encontrei o maior tesouro, que é o Senhor. Ei, esse sim muda vidas. Ei, esse sim muda história. Ei, esse sim faz aquilo que o homem não pode fazer. O nosso maior tesouro não são aquilo que nós conseguimos adquirir, mas é sobre aquilo que nós conseguimos colocar como base na vida da nossa família e dos nossos filhos. Aquilo que nós conseguimos fazer como base para as nossas vidas. Pode ser que hoje você receba uma promessa e alguém diz assim: ei, tu vai para os Estados Unidos, arruma a mala, ei, porque está tudo pronto. E aí você duvida. Para mim? Não, mulher, pode ir não. Para mim. Vou botar mesmo no meu contexto, a pessoa que saiu lá do interior, Crateús, até então não sei bem se sou cearense, se sou do Piauí, porque encontra-se numa disputa, vim saber disso, né? Há pouco tempo. Estou dentro desse, né? Até então vou dizendo que sou cearense. Ei, mas se tem algo que eu não tenho dúvida, irmãos, depois que eu conheci o Senhor, ei, que eu sou filha de Deus, ei, o meu reino é o céu. Eu faço parte de um reino que produz justiça, paz e alegria. Estão comigo? Aí eu pergunto para você, um Deus que fez todas as coisas, Ele não vai ter o suporte necessário para que você chegue nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Irmãos, quão incrédulos nós temos sido. Que possamos alinhar o nosso coração e exercer a fé que já nos foi dada. E não é sobre algo que nós temos que correr e cavar e procurar. Ei, já está dentro de nós. Aleluia. Já está dentro de nós. Aleluia. Eu pergunto para você, quem é aqui pronto para sair para uma grande festa, sabendo que é suprido em tudo. Vai lá na casa do vizinho e diz assim: ei, tu tem uma roupa para me emprestar? Deus não nos chamou para isso. Ei, o que tem que brilhar mais em nós não são os cordões de ouro que nós conseguimos adquirir. Ei, mas é a glória do Senhor que resplandece sobre o nosso rosto. Aleluia. Em pessoas olharem e saber que nós somos a resposta daquilo que elas têm falta. Aleluia. Nós somos aquele que carrega a cura. Aleluia. Colocando disponível aqueles que pensavam não ter mais solução. Nós somos aqueles que carregam a paz para aqueles que achavam que não tinha mais espaço para a felicidade. E onde só prevalecia o caos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tesouro em vasos de barro. Tesouro em vasos de barro. E você está perguntando: que tesouro é esse? Que tesouro é esse? É o próprio Espírito de Deus. É, que habita em nós. Que habita em nós. Quando eu durmo, Ele está lá. Quando eu acordo, Ele está lá. É quando eu estou trabalhando, Ele está lá. Oh, aleluia. Me habilitando em todas as coisas. Me
possibilitando a coisas grandes. Ei, não porque homens ou mulheres olhem para mim e digam assim: eita, minha amiga, tu é top, viu? Minha amiga, que roupa é essa? Que sapato é esse? Ei, senta aqui do meu lado. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Ei, mas é sobre o âmbito de quando ela chega atribulada, ela olha para você e diz: ei, ali tem a solução. Ei, ali tem um tesouro. Ei, ali tem a diferença. Ei, aquele casamento ali, é referência. Ei, é referência. É porque o carro custa caro? Não. Ei, é porque nós reconhecemos o valor do precioso tesouro. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer para vocês, você sabe como eu sou privilegiada? Aleluia. Eu desço todos os dias a descida da Lagoa do Banana para ir trabalhar. Ei, e quando eu vejo aquela imensidão do mar, onde os meus olhos alcançam e onde eles nem conseguem ver mais. Todas as manhãs o Senhor me diz, através daquilo que Ele fez: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Ei, irmãos, e nessa hora, todos os dias eu repito a mesma coisa: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Ei, se o meu Pai está dizendo para mim que tudo é possível, quem? Quem? Satanás, que não tem nem a chave da porta de onde ele vai morar. Não. Ei, eu prefiro confiar no meu Pai. Eu prefiro confiar no meu Pai. Ei, eu prefiro me deleitar nas riquezas que fazem parte da riqueza de Deus. Ei, o ouro não vai ser aquilo que vai brilhar os meus olhos. Você sabe o que é que vai brilhar os meus olhos? É eu olhar para o ouro chegando e eu dizer: só podia ser Deus. Ei, só podia ser Deus. Aleluia. Só podia ser Deus. Aleluia. Aleluia. E não me interessa. E não me interessa quantos vão olhar e vão dizer que é difícil, quantos vão dizer que é impossível. Ei, não me interessa. Ei, você sabe o que me interessa? Que aquele que me chamou, que tem um propósito para a minha vida, assim também como para você. Diz que já me conhecia desde o ventre da minha mãe. Ele sabe onde é as minhas fraquezas. Ei, mas Ele sabe também onde eu sou forte. Há uma medida em que Ele possa dizer assim: tá aqui. Isso aqui eu confio a você. Você sabe por quê? Porque eu te conheço. Porque eu te conheço. Você entendeu sobre as verdades. Ei, que eu deixei para você, você entendeu. Ei, você vai chegar lá, sabe por quê? Porque você entendeu. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que mesmo na sua fase adulta, elas têm uma certa dificuldade de saber o que é direita e o que é esquerda. Aleluia. Da mesma forma que tem alguns crentes, aleluia, na dificuldade de entender quem Ele é. Sobre o âmbito da palavra dizer: ei, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, as demais coisas vos serão acrescentadas. E elas estarem olhando para aquilo e dizer: eu queria tanto aquilo ali. Mas eu queria tanto aquilo ali. Ei, deixa eu dizer algo para você.
aquilo que você sabe que já é seu, por direito. Você não vai ficar com alguém que olha, desejando, como se nunca pudesse alcançar. Você é alguém que vai com autoridade, se direciona até aquilo e pega. Porque é seu. Ei, porque é seu. Aleluia. Aleluia. Às vezes o que tem nos limitado é a nossa forma de pensar. Quando nós pensamos, eu escutei alguém dizer que disse assim: olha, você não pode esperar que as coisas elas cheguem para que você comece a dizer que as possui. Você não pode andar sobre um âmbito de dizer que só vai realizar quando aquilo chegar na sua mão. Porque a palavra ela é poderosa para nos ensinar de que o justo vive pela fé. O âmbito da razão é para quem não conhece a palavra. O âmbito da razão é sobre aquilo dele achar que vai trabalhar uma vida toda até conseguir conquistar aquilo. E depois que conquista, viver a maldizência de que adquiriu uma dívida para a vida toda. É ou não é dessa forma? Irmãos, nós temos que entender que aquilo no qual nós queremos exige uma responsabilidade. Tudo no qual nós desejamos do Senhor exige uma responsabilidade. Às vezes eu me deparo com pessoas querendo casar, mas elas não querem ter marido. Você já viu isso? Elas querem casar, mas elas não querem cuidar do marido, elas não querem cozinhar, elas não querem limpar a casa. Se o marido quiser, que faça. Para elas. Tem pessoas que querem ter saúde. Ei, irmão, mas quero viver deitada dentro de uma rede. Deitada numa cama. E eu pergunto para você, qual é a condição dessa saúde? Ei, irmão, quem tem saúde está em movimento. Ei, irmão, quem tem saúde está, fazendo, procurando o que pode fazer e realizar. Aí a palavra diz assim: e ao preguiçoso, se não quiser trabalhar, nem coma. Nem coma. E tem muita gente, irmãos, querendo alcançar aquilo que é do céu sem conhecer quem é o dono do céu. Dificilmente, embora você venha a todos os cultos, se você não quiser conhecer a Deus mais profundo, você vai deixar de provar algumas coisas que só o céu pode lhe disponibilizar. Se eu chego aqui para você e eu trago uma manteiga, eu trago ovos, eu trago farinha de trigo, eu trago leite ou um suco de laranja, uma forma, eu preciso dizer para você o que eu quero? Com todos esses ingredientes, só se você não conhecer a cozinha, não saber nem para que lado ela fica. Aí você não vai conseguir identificar. Mas às vezes só em você olhar os ingredientes que lhes são propostos, você vai entender o que é que ela quer. Eu quero um bolo. Thalita, é um bolo. Deus está nos mostrando, está aqui os ingredientes. Ei, está aqui os ingredientes. Me busque. Converse comigo. Irmãos, eu vou dizer algo para você que sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de relatar. Ei, só valoriza a revelação da palavra quem passou por um ambiente onde ela não existe. Antes de chegar aqui eu tinha passado por outros lugares. Onde não tinha a revelação dessa palavra, ei, e eu andava, como quem chora de dia e de noite. Na realidade eu chorava de dia e de noite. Porque eu pensava que o que iria mover Deus ao meu favor era a minha cara de tristeza.
eu chegar aqui, meu marido, quem começou a vir primeiro na igreja, né, no Verbo. Aí quando ele chegava em casa, ele dizia assim: Jussiane, tu vai gostar demais daquele lugar, ó. Lá se tu vê o povo rir à toa, e eu sempre gostei muito de rir. Não acredito que não era o fato de eu gostar de rir, já era a unção que habitava dentro de mim, né? E eu ficava sempre dentro dessa condição, né? Mas tu acha? Lá onde a gente estava, que o povo não batia nem a mão assim? Não pode não, rapaz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Até o ponto da curiosidade me trazer esse lugar. Quando eu chego aqui, tá aqui as irmãzinhas de calça e o vestidinho bem aqui. Né? O vestidinho bem aqui. Eu dizia assim: rapaz, o negócio aqui é diferente mesmo, viu? É diferente de verdade, porque lá na outra o negócio não era assim, não. Não podia nem andar de calça. Olha, irmãos, mas quando eu descobri a verdadeira riqueza da alegria do Senhor. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você me vê chorando nesse lugar, ei, não venha me abraçar como quem está com dó. Porque eu não me encontro aqui chorando, não é por lamentação, mas é de gratidão. É de gratidão porque a verdade me alcançou. Porque hoje eu sei qual é o verdadeiro tesouro da alegria. Aleluia. Fiz uma cirurgia recentemente. E no processo dessa cirurgia, deu uma paralisia facial. E ficou um negócio tudo desajeitado mesmo, irmão. Desajeitado. Aí o diabo começa a dizer assim: eita, como é que tu vai dar aula para os teus meninos? Menina é, né? Adulto não, que a gente consegue ultrapassar, né? A gente bota uma cara feia e ele, né, faz conta que nem. Mas menina é bicho curioso. Ele olha para você: tio, o que foi isso aí, hein? Ah, Senhor. E eu digo: meu Senhor do céu, como é que eu vou fazer, Pai, com as minhas crianças? Sabe por quê, irmãos? Porque as crianças no qual hoje eu trabalho, elas não são simplesmente clientes, alunos. Eles são vidas no qual o Senhor me confiou. E eu digo: olha, eu entro naquele lugar o ano inteiro. Eu não sei o que é ficar doente. Eu não sei o que é chegar àquele lugar desanimada. Eu chego todos os dias, as pessoas dizem assim: Jussiane, quantos meninos tem lá? Só 6. Ei, mas é com a mesma alegria como se tivessem 1000. Sabe por quê? Assim como eu digo para a mãe deles: olha, a minha primeira satisfação não é com vocês, mas é com o Senhor. E todas as vezes que esse pensamento vinha, eu dizia: obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor vai me dar estratégias. O Senhor vai me dar estratégias, Senhor, para que eu possa superar isso. Ei, isso não vai me abater, isso não vai me parar. Ei, a alegria do Senhor é que é a minha força, né? O quanto meu olho abre, eu não fecho, a minha boca está torta. Ei, não é a alegria do Senhor que é a minha força. É a alegria do Senhor que é a minha força. Aleluia. Aleluia. A boca aí do meu troncho assim, irmãos. O irmão chega, manda mensagem: irmão, tu pode vir ministrar na nossa igreja? Culto de senhoras. Aonde, irmão? Lá na igreja de onde eu saí. O lugar onde eu sei que precisa, porque precisa de que Deus se revele. Que foi que eu fiz? Eu vou. Não, irmão, não se preocupe não. E todos os dias quando eu olhava no espelho, eu digo assim: Senhor da glória, Jesus, Pai, cheguei lá, ainda com os sintomas bem evidentes. Eu disse: irmãs, deixa eu dizer algo para você. Você veio sensível? Você veio para receber do Senhor? Amém, 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 irmãs. Pois deixa eu dizer uma coisa para você: não olhe para aquilo que é físico.
Ei, mas espere do Senhor e o Senhor vai corresponder àquilo que você veio buscar nessa noite. Irmãos, é um culto tão avivado, tão diferente, que hoje você pode ver no meu rosto o poder de Deus. Aleluia! Ei, deixa eu dizer para você, muitas das vezes a cura no qual nós precisamos, nós não vamos alcançar, sobre aquele que anda no âmbito de incredulidade. Nós vamos alcançar de uma palavra que diz, tudo é possível aquele que crê. São mais de 20 anos descendo naquele lugar, tudo é possível aquele que crê. Aleluia! Até a cura se tornar completa. Aleluia! Aleluia! Eu voltar para o retorno do médico e ele diz assim, menino, do jeito que saiu aqui tá bom demais, viu? Eu digo, o senhor sabe o que é isso aqui, doutor? Faz fisioterapia com aquela mulher lá. Eu digo, não. O senhor sabe o que é isso aqui, doutor? É poder de Deus. É poder de Deus, doutor. Doutor, isso aqui é poder de Deus. Não tem dinheiro que me impeça de alcançar o poder de Deus. Pode ser que os bolsos estejam vazios. Pode ser que a conta esteja zerada. Mas quando eu acesso o céu, tudo aquilo no qual se precisa se manifesta. Chega, vem atrás de você, corre atrás de você, assim como a palavra declara. Corre atrás de você, como a palavra declara. Oh, aleluia! 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 Há uma medida que eu vou dizer para você. O projeto que Deus colocou no coração do nosso pastor. Aleluia! Desse ambiente bonito, todo estruturado. Eu vou dizer, se você não estiver sensível à medida para custear isso aqui, pessoas que não conhecem Deus vão se levantar. Aleluia! Para pagar tudo aquilo que se faz necessário. Você sabe por quê? Porque ao fim das contas, as pessoas vão olhar e vão ouvir e dizer, só podia ter sido Deus. Crente, não é sobre quanto você ganha. Não é sobre quanto você olha e diz, eu não posso, eu não tenho. Pois então você faz assim, Pai. Você que é dono do ouro e da prata. Pai, você que conhece a quantidade e para você não é nada. Está chegando, está chegando, está chegando e vai sobrar. Está chegando e vai sobrar. Pessoas vão olhar para esse lugar e vão perceber que a presença do Senhor se manifesta aqui. Aqui milagres acontecem. E não é de forma aleatória como algo, como uma roleta russa, não. Vai que deu, não deu. Deu, não deu. Deu, não deu. É sobre algo que a palavra diz que é verdadeiro. E é sobre um âmbito de dizer, tem, porque Ele é o dono. Aleluia. É porque Ele é o dono. Entenda que nós somos só os operários. Oh, aleluia. Aleluia. Não se surpreenda quando você for promovido. Não se surpreenda quando chegar a oferta para você. Não se surpreenda. Não se surpreenda. Aleluia. Sabe por quê? Porque essa palavra permanece tendo o poder. O mesmo poder que ela tinha quando o Senhor disse, haja luz. E haja luz. Quando as coisas parecerem um pouco turvas, um pouco escura, declare a luz da palavra, a luz da sabedoria. O meu coração está alinhado ao lugar certo. Aleluia, um coração alinhado ao lugar certo é a chave de acesso que abre as portas, que faz com que as coisas cheguem e se estabeleçam. Aleluia, aleluia, aleluia. Ande como verdadeiramente mais que vencedor. Amém. Agradeço pela atenção de vocês.
Aleluia, que você possa ser mais e mais abençoado, porque abençoado nós já somos, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Paz, pastor. Obrigada. Glória a Jesus. Você foi abençoado, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nos abençoa. Nós sabemos que todo mundo aqui já é crente, mas pode ser que alguém não seja ainda batizado com o Espírito Santo. Com a evidência bíblica de falar em novas línguas, você tem a oportunidade de receber nessa noite abençoada, amém? Se esse é o seu caso, não deixe para amanhã, para domingo, é hoje. Deus tem para você essa bênção, amém? Se não tem ninguém, acho que não. Obrigado, pessoal, Deus abençoe. Tenho só aqui alguns avisos antes de liberar. Nesse mês de agosto nós não teremos o culto sem cessar, como já foi avisado algumas vezes. Amém? Também acho que sim. Depois a gente volta. Próximo aviso é a respeito do nosso projeto Bíblia. Em um ano, fortaleça a sua fé e cresça na palavra. Participe do nosso plano de leitura completo da Bíblia, apontando a câmera do seu celular para o QR Code exibido aqui na tela e tenha acesso a todo o material. Ainda dá tempo, amém? Glória a Deus. Fotos Verbo Caucaia. Os membros do Verbo da Vida de Caucaia podem acessar todas as fotos dos nossos cultos em nosso canal do Telegram. Aponte também a sua câmera do celular e se inscreva no nosso grupo. Livraria Verbo Caucaia. São mais de 200 títulos da Palavra da Fé para abençoar a sua vida. Os livros das nossas autoras Mona Lisa Oliveira e Juliana Paixão também estão lá disponíveis. Você pode procurar aqui Pastor Laguna para que você possa adquirir os seus livros, continuar crescendo na palavra. Reforma da nossa igreja. Eita glória, quem está animado? Amém. Vamos agir, irmãos, para a gente acabar com aquele labirinto ali. Não é coisa legal, não. Você pode fazer a sua parte, amém, ofertando através desse Pix especial para isso, verbo.cal26@gmail.com. Última vez a respeito do departamento infantil. Após o término do culto, os pais devem buscar imediatamente os seus filhos e ainda não devem trazê-los quando estiverem com sintomas gripais. Amém? Você foi abençoado. Vá para sua casa na paz em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Rhema is a word. Rema é uma palavra. Rhema is a place. Rema é um lugar. And Rhema is a worldwide E family. Rema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da Palavra da Fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da Palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal.
Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br